O anime já começa com o fim de um game épico, que durou 3 longos anos, mas para esse nosso protagonista isso aí foi só o tutorial. O cara é um gamer viciado do Japão que ficou boladíssimo com o final, achando que tudo passou rápido demais. Para ele, o jogo foi um lixo total e agora ele quer um desafio de verdade, algo que leve uns 10 anos para zerar. Porque sim, meus amigos, a única coisa que ele faz da vida, além de bater o ponto no trampo, é jogar. Mesmo decepcionado, ele não perde tempo e já manda aquele Google atrás de um jogo hardcore com o balanceamento todo quebrado. Assim que ele dá o Enter, a tela brilha com um mundo misterioso e uma empresa desconhecida oferece um jogo infinito num mundo de fantasia, com direito a espadas e magia. O hype dele vai lá no alto na mesma hora. Ele vai checar as dificuldades e tem o básico, fácil, normal e uma opção bizarra chamada modo inferno. A descrição já avisa que o arrependimento vai ser o de menos, porque o que espera o jogador é o puro suco do desespero. No modo inferno, para subir de nível você precisa de 100 vezes mais XP que no normal, mas o nosso mano já ouviu essa história 1000 vezes, não se intimidou e cravou o dedo nessa opção. Depois disso ele vê que tem uma lista gigante de classes, espadachim, lanceiro, mestre da espada, herói e até rei demônio. Só que por algum motivo, a classe Invocador tem uma dificuldade muito mais absurda que as outras, e isso ativou o modo curioso dele. Ele nota que o jogo ainda está em fase alfa e nem sabe como liberou essa opção, mas decide não fritar os neurônios com isso e só pensa que vai ser um desafio divertido. Ele clica em começar, aceitando ser o porquinho de Índia desse servidor, e do nada o cara some do quarto, deixando só o vácuo para trás. A próxima coisa que ele sente é um calorzinho bom, um negócio relaxante que dava até pra morar ali, apesar de não ter ideia de onde tá. Só que a vibe muda rápido, o lugar começa a apertar, o ar some e ele sente que tá sendo espremido. Pouco depois, ele spawna nesse novo mundo como um bebê recém-nascido, e aí cai a ficha do que o jogo quis dizer com reencarnação. O pai dele segura o pequeno com toda a alegria do mundo e avisa que o nome já tá escolhido, o moleque vai se chamar Allen. O nosso protagonista aceita o nome e a nova conta de boa, já que a vida interior dele foi um flop total. Ele era um cara de 35 anos, sem diploma, sem grana, nota 0 no romance e apenas um assalariado comum. Ser resetado como esse pequeno Allen de 1 ano não parece um mau negócio. Ele ainda não consegue falar, mas o processador dele está funcionando no máximo e ele entende tudo. Por sorte, parece que o japonês é a língua padrão desse mapa. Ele nasceu numa família de fazendeiros, exatamente como escolheu no início, e vivem numa vila na fronteira, onde a galera paga imposto para um lorde local para poder plantar. Então ele ainda não tem sobrenome. O pai dele se chama Rodin, um cara família que rala todo dia no campo. A mãe é a Teresia, uma beldade super doce. Como era o costume da época, os dois mal chegaram nos 20 anos. Por enquanto ele é filho único, mas como os pais são jovens e vivem no love, ele sabe que logo logo o servidor da família vai ganhar mais jogadores. De repente o sono bate forte. Teresia coloca o pequeno pra nanar e vai jantar com o Rodin. Assim que fica sozinho, o Allen decide que é hora de tentar abrir o menu de stats. Infelizmente não rola nada, o que deixa ele bem frustrado, porque viver vida de bebê é legal, mas a build dele é de invocador e ele quer testar o poder logo. Ele já perdeu a conta de quantas vezes tentou abrir o menu e já estava quase dropando a ideia. Mas aí ele resolveu tentar só mais uma vez, na base do se for, foi. E não é que brilhou? Uma luz surge em cima dele e aparece um livro do nada. Ele não esperava por essa e solta um grito que é metade susto e metade puro hype. O barulho deixa os pais em alerta total e eles entram correndo no quarto para ver se o bebê não foi de base. O Allen saca que não pode deixar ninguém ver o item lendário, faz o livro sumir num piscar de olhos e finge que tá no 10º sono. Os pais ficam sem entender nada, achando que foi só um cenário. Quando eles saem, Allen senta na cama e invoca o livro de novo. Depois de 1 ano tentando, finalmente o menu abriu. O livro mostra todos os seus stats atuais. Ele tá no nível 1 e a classe é Invocador, exatamente como ele queria. Uma das páginas explica os detalhes da sua skill, e ele descobre que tanto invocar quanto criar tem suas próprias barras de XP de habilidade. Pelo visto, a parada funciona assim. Quanto mais ele usa as skills, mais elas sobem de nível. O problema? No momento o XP dele tá no mais absoluto 0. Mesmo assim, já liberou o menu de crafting e ele pode criar umas invocações, mas por enquanto a build está limitada a insetos e feras. O Allen nota que só pode invocar bichos de rank H, o que ele já deduz que é o fundo do poço, a base da pirâmide, o lixo do jogo. Do nada, o livro vira a página e aparece uma mensagem personalizada agradecendo por ele jogar e perguntando se ele está curtindo o novo mundo. No texto, o próprio deus da criação, um tal de MEA, pede desculpas pelo lag na entrega do Grimório.
O Allen só aceita que recebeu um e-mail do ADM. O MEA explica que, como ele escolheu uma classe que ainda está em fase de testes, o famoso Alpha, a papelada demorou para sair, mas que a equipe ralou para entregar o quanto antes. E olha o aviso do ADM: não aceitamos perguntas nem cancelamentos sobre a classe escolhida. Ou seja, escolheu, agora aguenta. O Allen sabe que ser invocador vai ter seus bugs, mas ele quer ver o bicho pegar, então tenta invocar um inseto. No começo não acontece nada. Ele tenta de tudo que é jeito, faz pose, faz força, mas nada funciona e ele já começa a ficar tiltado. Como não tem tutorial nem wiki nesse mundo, ele saca que vai ter que descobrir tudo no Search and Destroy. Ele pensa: pera, primeiro eu tenho que usar a skill de Clear. E dito e feito, uma carta brilha na frente dele, sua primeira invocação é um inseto Rank H com mais 1 de resistência e mais 1 de agilidade. É básico? É. Mas pro nosso mano foi como se tivesse dropado um item lendário. Ele tá todo empolgado para materializar o bicho, mas a mãe dele entra no quarto para ver se o baby tá bem. Allen, que já é mestre no disfarce, finge que tá dormindo de novo para manter o segredo e deixa o teste para a manhã seguinte. No outro dia, assim que a Teresia deixa ele sozinho pro cochilo, ele não perde tempo. A carta se desintegra em partículas de luz e vira um gafanhoto gigante que pula direto na cara dele. Ele toma um susto, mas logo tenta ver se o bicho é obediente. Ele manda o inseto chegar perto, mas o bicho ignora ele solenemente e sai andando pelo quarto. Allen já pensa: putz, invoquei um bicho burro. Ele volta pro Grimório para ver se tem um manual de instruções e descobre que pode dar um nome pro bicho. O nome escolhido? Denka. Ele também nota uma seção chamada Buff e percebe a magia. Aqueles mais 1 de status do Denka estão sendo somados nos atributos do próprio Allen. Ele fica tão hypado que solta um grito de alegria e a Teresia brota no quarto num piscar de olhos. Quando ela vê aquele inseto gigante na frente do filho, entra em pânico total e vapo. Pisa no Denka sem dó, mandando o coitado direto pro céu dos insetos. Foi de base uma alma que não fez mal a ninguém. F no chat pelo Denka. Depois de uns dias farmando skill, o Allen finalmente consegue criar uma fera Rank H, um rato chamado Mouse. Ele é tão bobinho quanto Denka, mas pelo menos obedece aos comandos. O Allen saca que esse mundo tá cheio de monstros apelões e ele não vai tancar nada só com 2 bichinhos de nível baixo. Ah, e detalhe, o Denka sobreviveu. Eu chorei à toa, galera, tá vivo. Ele descobre que pode estocar até 10 cartas de cada criatura e o melhor são os buffs acumulados. Com 10 cartas do Mouse, o ataque dele sobe 10 pontos. Agora o moleque já tem mais força que qualquer bebê normal, tá praticamente um mini Hulk. Só que o modo inferno não perdoa, o XP para subir de nível de habilidade é 100 vezes maior que o normal, então o grind vai ser eterno. Antes de continuar o farm, o pai dele, Rodin, chega em casa depois de um dia de trampo pesado. A Teresia quase tem um treco quando vê o marido todo sujo de sangue, mas o Rodin acalma a gata explicando que é só sangue de caça. Ele conta todo orgulhoso pro Allen que hoje ele solou um javali. O Allen sabe que o pai é um servo, mas no outono e inverno ele vira caçador de monstros com os parças da vila. Rodin diz que o javali era um monstro gigante e pergunta se o filho quer ver. O Allen fica doido, afinal vai ser a primeira vez que ele vai ver um mob real desse mundo. Depois de darem aquele tchauzinho pra Teresia, o Rodin coloca o moleque nos ombros e avisa: ó, os vizinhos já estão lá fatiando o bicho, vamos dar um check. No caminho, o Allen finalmente consegue ver o mapa do mundo exterior com calma, já que até então ele só ficava no spawn dentro de casa. O pai aponta para um bando de pássaros no céu chamados albagerons, aves que voam em grupo para o norte para avisar que o outono chegou. Ao ver esses monstros voando, o Rodin abre o coração e confessa que deu o nome de Allen para o filho em homenagem a esses bichos. Ele explica que, para eles, o céu é o limite, e que ter asas para voar para onde quiser é a definição de liberdade total. O Rodin achou esse pensamento super poético, mas a Teresia quase arrancou a cabeça dele quando soube que o nome do filho era em homenagem ao monstro. É o que acontece quando você tenta ser cool demais, né? O Allen acaba pegando no sono no meio do caminho e quando acorda dá de cara com o boss que o pai derrotou, o grande javali. De perto o bicho é um pesadelo e o Allen saca na hora que com o level atual dele ele não tancaria aquela fera nem por um segundo. Aí chega um cara chamado Gerdo, o legítimo animador de festa, anunciando pra geral que o campeão peso pesado chegou. Todo mundo aplaude Rodin, que dá aquela humildada básica, dizendo que foi só sorte.
O Gerdo nota o Allen e o moleque, sendo super educado, já manda o salve e se apresenta. O Gerdo fica em choque, porque o Allen só tem 1 ano e já é mais civilizado que muita gente grande. Ele até comenta que a filha dele tem a mesma idade, mas é o puro caos perto do Allen. O nosso protagonista aproveita para perguntar se o javali é forte e descobre que o bicho é rank C. No mundo real, precisa de uns 20 homens para derrubar um desses. O Allen já anota essa info no bloco de notas mental para ter uma noção da escala de poder. 10 meses depois, o Allen já está quase com 2 anos e o grind finalmente deu resultado. Ele pegou nível 2 em invocação e criação. Com isso, ele desbloqueou a habilidade de expansão e a função de notas no Grimório. A adrenalina sobe, porque agora ele pode criar cartas de rank G. Ele ganha uma skill de fusão e o inventário dobra de tamanho, o que significa o dobro de buffs. Ele tenta fazer a fusão de 2 feras na hora, mas cadê o MP? O moleque decide bater um pratão para recuperar a energia e corre pro quarto para testar. Ele tenta fundir 2 mouse, mas o Grimório avisa que ele ainda tá low mana, mesmo de barriga cheia. Ele tenta criar um bicho rank G do zero e... nada. O MP máximo dele ainda é muito baixo para o gasto dessas habilidades novas. O jeito é esperar. Quando ele chega aos 3 anos, a conta já está mais buildada. Ele já tem cartas de feras, insetos e até aves, rank G. Ele finalmente faz a fusão e consegue um pássaro chamado Chape. O bicho pousa no ombro dele e o Allen descobre que a skill especial dele é mimetismo de voz. O Chape repete tudo o que ele diz com a voz idêntica. O Allen já pensa, dá pra trollar muito inimigo com isso. Depois ele invoca o Hopper, uma rã, e o Molly, uma toupeira. O Hopper brilha para provocar os inimigos, o famoso taunt, e o Molly cava buracos gigantescos em segundos, perfeito para fazer armadilhas de queda. O Allen tá amando essa complexidade, é exatamente o jogo hardcore que ele pediu aos deuses. Mas a alegria dura pouco quando alguém cai no buraco do Molly. O Allen lembra que ainda vai demorar para ele lutar contra monstros de verdade, porque o boss final da vida dele chegou. O sino bate 3 horas e ele já sabe quem tá vindo buscar ele, a Crena, a filha do Gerdo. Ela chega com todo o gás do mundo, convidando ele para brincar de cavaleiros duelistas. Sem ter como fugir da socialização, ele sai do buraco e vai cumprimentar a Crena, aceitando seu destino de ser o brinquedo da vizinha. A pequena já chega apontando uma espada de madeira pro peito dele, e o Allen, mesmo achando aquilo o cúmulo da vergonha alheia, aceita o duelo justo. Só que de justo não tem nada, porque a Crena é o puro suco da apelação. A menina é rápida demais e não tem um pingo de piedade na hora do X1. O Allen buildou todos os buffs dele em agilidade e mesmo assim, o coitado mal consegue ver os movimentos da garota. Ela tá tão broken que chega a quebrar a própria espada de madeira de tanto bater e continua o combo pra cima dele. No fim do dia, os pais dele aparecem para dar o save, mas o estrago já tá feito. Nesse meio tempo, a Teresia tá com um novo player no inventário, esperando outro bebê. Quando a Crena vai embora, o Allen se levanta todo moído, mas como é um bom filho, decide ajudar a mãe a carregar as verduras. A Teresia abre aquele sorrisão e na janta, o Allen manda a real pro pai. Pai, quero ajudar na colheita das batatas para dar um descanso para a mãe. Os dois ficam em choque, mas o Allen tenta convencer eles dizendo que é forte o bastante. E pior que é verdade, o moleque já tem o físico de um adulto marombado por causa dos buffs, mas ele guarda esse segredo às 7 chaves. A Teresia diz que criança tem que ser criança e que ele deve continuar brincando com a Crena. O Rodin assina embaixo, dizendo que ele já ajuda muito em casa e que o tempo de ralar no campo ainda vai chegar. É aí que o Allen saca a lore pesada. Eles são servos e vão ser servos para sempre, e o trabalho no campo é um grind tão infernal que o pai não deseja isso nem pro filho de 3 anos. Aí a Teresia solta. Vi que você anda treinando arremesso de pedra na árvore lá atrás. O Rodin pergunta o motivo e o Allen mete aquele migué heróico. Como o senhor disse que tem monstros lá fora, vou proteger a mamãe com pedradas. O Rodin racha o bico e elogia a coragem do mini-herói. Mas, na verdade, o Allen só estava tentando ver se aprendia alguma skill de ataque físico que não fosse invocação. A mãe pergunta se ele vai proteger a Crena também e ele diz que sim, mas por dentro ele só pensa: aquela menina é um monstro, ela que me protege. O pai comenta que mal pode esperar pela cerimônia de avaliação. O Allen fica tipo, que DLC é essa? A mãe explica que aos 5 anos, é um evento divino para ver o talento de cada um. O Rodin completa dizendo que se ele tirar uma classe rara, pode finalmente quitar dessa vida de servidão. O inverno chega e o Allen vai visitar o Denka. Sim, o gafanhoto imortal.
O bicho ficou pulando tanto tempo no mesmo lugar que cavou um buraco no chão. O Allen percebe que agora consegue manter as invocações ativas por um dia inteiro, um baita progresso no gerenciamento de mana. De repente, ele ouve o grito de guerra da Crina, esconde o Grimório e aceita o destino de virar saco de pancada de novo. Dessa vez, ele tenta bloquear os ataques, mas a menina limpa o chão com ele, sem novidades no front. Quando Roden volta do trampo, a Teresia vai receber ele, mas o Denka resolve pular na perna dela. Ela toma um susto, cai no chão e, no meio do pânico, as contrações começam. O bebê resolveu spawnar. A pedido do Roden, a Crena corre para chamar a mãe dela, enquanto os homens da casa ficam lá mais perdidos que cego em tiroteio. O Allen até pensa, putz, devia ter jogado algum simulador de parto na vida passada. O pai dele tá na mesma vibe de desespero. Sorte que a Matilda, mãe da Crina, chegando, expulsa os inúteis do quarto e assume a comanda com as outras mulheres. Os dois sobram e têm que dormir do lado de fora. Ao amanhecer, o novo integrante da guilda nasce. É um menino. O Roden, que já tinha o nome pronto, anuncia todo pomposo. Vai se chamar Mesh. A Teresia curte, mas já manda o aviso. Espero e não seja outro nome de monstro. O Roden só dá aquela risadinha de quem fez de novo, porque sim, Mesh também é nome de mob. E no meio dessa confusão de família, o Allen fica lá olhando pro teto e se perguntando: pô, Meia, por que diabos eu reencarnei mesmo? O Allen sabe que o foco total é no grind para maximizar os níveis, mas ele não é de ferro. Essa vida em família também é um comfort game bem agradável. Ele ainda não tem o passo a passo de como vai fazer isso, mas uma coisa é certa, ele vai tirar a família inteira desse destino cansativo de servidão, nem que ele tenha que solar o mapa todo para isso. Um tempo depois. E quando o Allen finalmente upa pro nível 5, o pai dele, o Rodin, decide levar o moleque para um passeio num campo de flores gigante e começa a soltar o verbo sobre a tal cerimônia de avaliação. Segundo ele, é um evento obrigatório, tipo o tutorial de jogo, onde toda criança da vila tem que participar assim que faz 5 anos. Se descobrirem que o garoto tem algum talento, é a chance de ouro para ele e a família escaparem da vida de servos e subirem de elo social. Só que o Rodin já manda real pro Allen. Não vai ser moleza não, porque a concorrência é insana e a vila tá cheia de gente querendo o mesmo drop. No caminho, eles topam com a Crena e o pai dela, e o quarteto decide formar uma parte e viajar junto até uma vila vizinha de plebeus. Chegando na vila dos plebeus, o Allen fica de queixo caído. Ele achava que plebeu era tudo lascado, mas a galera lá tá equipada com roupas muito melhores que as dele, parecendo que gastaram cash na skin. Pouco depois, a cerimônia de avaliação tá pronta para começar. Os sacerdotes abrem lentamente a porta principal, fazendo aquele suspense, e pedem pra galera mostrar respeito a Eumeia, o deus da criação e admin do server. Aí eles mandam o papo reto. Os heróis do reino não nascem só em berço de ouro com status alto, eles podem surgir de servos humildes também. O Allen ouve isso e já saca que é verdade, porque ele leu no epílogo do jogo que classes roubadas, como herói e mestre da espada, têm que começar lá de baixo, na classe social mais baixa. No início, ele achava que era só lore furada do jogo, mas agora percebeu que a regra vale para o mundo todo. Por causa disso, todo mundo, não importa o status, tem que participar desse gacha da vida real. Terminada a explicação, os plebeus vão entrando no prédio na maior calma. Lá dentro, o Allen vê uma estátua no centro e assume que deve ser o deus venerado nesse mundo, o tal do MA. Não demora muito e a cerimônia começa com o chefe da vila e seu filho, o Pelomas. O moleque dá um passo à frente, encosta a mão na bola de cristal e a tela brilha, anunciando que ele tem talento para ser comerciante. O pai dele quase explode de alegria e corre para abraçar o filho, aliviado por saber que o garoto não é um NPC inútil. Enquanto isso, o Allen fica de cara quando o grimório dele aparece flutuando e começa a escrever vários números nas páginas. Ele percebe que agora os atributos aparecem como valores claros, tipo o HUD de RPG, em vez de números ocultos. E o melhor de tudo, só ele enxerga o grimório, o que significa que ele pode usar o sistema no modo stealth sem ninguém perceber. A cerimônia continua e a criançada tá lá festejando com os pais depois de desbloquear novas habilidades. Mas, infelizmente, o RNG não é bom para todo mundo, e alguns não conseguem talento nenhum, ficando na maior bad. O próximo é o Dogora, que coloca a mão no cristal e faz o negócio brilhar. O sacerdote avisa que o talento dele é machadeiro. O Dogora dá um pulo de alegria e corre pro pai para comemorar a build nova.
Um por um, todos recebem o veredito e vazam, até que só sobram o Allen e a Crena com seus pais. A Crena corre para a bola de cristal, ansiosa para ver o que vai dropar. No momento que ela toca, uma luz absurda explode do cristal. Até os sacerdotes ficam chocados com o resultado. A maioria dos status dela tá quase no cap máximo e revela que ela tem o talento de mestre espadachim, uma das classes mais raras e roubadas do jogo. O pai dela tá eufórico, crente que a filha vai carregar a família pra fora da miséria. Mas a Crena nem tá feliz, porque ela só queria ser uma espadachim normal. O Allen nem se surpreende, porque ele sempre soube que ela tinha um potencial absurdo. Ele também tá no hype, esperando que seus pais descubram que ele é um invocador. Ele caminha cheio de confiança até o cristal para revelar sua classe. Ele coloca a mão e, bum! Uma luz cegante explode e arremessa ele pelos ares antes dele se esborrachar no chão. O Rodin corre desesperado até um sacerdote perguntando se o filho despertou um talento único, mas a resposta é um balde de água fria. O sacerdote anuncia que o Allen não tem talento nenhum. Zero. Nada. O Rodin, surpreendentemente, não fica nem um pouco pistola. Ele levanta o Allen com calma e diz que é hora de voltar para a base. Eles voltam para casa, onde a Teresia e o irmãozinho do Allen, o Mesh, já estão esperando para dar aquelas boas-vindas calorosas. Mais tarde naquela noite, o Rodin senta com o Allen e diz para ele não ficar na bad por não ter talento, explicando que isso não muda o fato de que eles o amam demais. Mesmo assim, o Allen continua meio decepcionado por não ter ganhado uma skill própria. Mas no fundo, ele tá agradecido por ter nascido numa família tão gente boa. Naquela mesma noite, o nosso prota fica acordado na cama com um grimório aberto. Revisando os status, ele nota que todos os atributos estão listados como Rank E. Pelo menos o dia de hoje serviu para ele sacar uma coisa importante. Ele é a única pessoa nesse mundo jogando no modo inferno. O Allen supõe que o sistema de rank reflete o crescimento que a pessoa pode esperar ao subir de nível. Por isso, ele acredita que suas skills são Rank E porque ele escolheu a dificuldade insana, que deve reduzir o progresso umas 100 vezes em comparação ao normal. Isso significa que os números no Grimório são só uma fração do verdadeiro potencial dele. O Allen percebe que essa é a dificuldade onde a maioria quitaria do jogo, mas ele não. Essa é a missão dele para provar que consegue tancar e zerar qualquer jogo difícil que aparecer. No dia seguinte, o Allen e a família vão para a casa da Crena para celebrar o talento apelão dela de mestre espadachim. No caminho, o Allen percebe que o pai tá com uma cara de poucos amigos, mas claramente não quer falar sobre isso. Esse mau humor acompanha o Rodin até a casa da Crena. Quando a galera começa a beber, o Rodin e o Gerda começam a discutir por qualquer besteira. O Allen fica observando a treta e se pergunta se o pai tá com inveja porque a Crena virou uma mestre espadachim, mas ele logo descarta a ideia, sabendo que o pai não é mesquinho assim. A discussão vai escalando, com os dois gritando um com o outro. De repente, o Gerda solta a bomba. Revela que o Rodin uma vez disse que queria cortar relações com a família dele. Todo mundo fica em choque. O Rodin admite que é verdade, mas explica que não é porque ele quer. Ele diz que o talento da Crena é 1 em 1 milhão e pode colocar ela no caminho para virar nobre. Por isso, ele acha que ela não devia arriscar o futuro andando com servos como eles. Mesmo depois dessa explicação dramática, os dois continuam batendo boca até que as esposas entram no modo rage e dão um tapa na cara deles para eles acordarem para a vida. A Matilda e a Teresia explicam a verdade. Os 4 são amigos de infância que cresceram juntos na mesma vila. Pelo jeito, o Gerda e o Rodin sempre foram 2 cabeças duras que procuravam desculpa para brigar. Lembrar do passado acalma os ânimos e eles passam o resto da noite bebendo e rindo. No dia seguinte, a fofoca sobre o talento da Crena corre solta e logo a Ordem dos Cavaleiros começa a planejar uma visita para ver a lenda pessoalmente. Pouco depois, os cavaleiros chegam na vila montados em seus cavalos. Assim que chegam, a Crena e o pai correm para o comandante para fazer as apresentações. Enquanto falam, o Allen observa de longe, se perguntando se isso significa que a Crena vai ter que quitar da vila e virar nobre. Ele entende que é o destino dela, mas admite que vai sentir mó saudade quando esse dia chegar. Depois que o comandante fala com o Gerda, rola uma confusão tensa. Ele afirma que eles podem ter mentido sobre o talento da Crena, por isso ele declara que ela tem que provar num duelo contra o vice-capitão. Se ela falhar, ela vai de base ali mesmo, porque mentir sobre talento dá
pena de morte, virá saudade instantânea. O Gerda recusa na hora, incapaz de aceitar que um marmanjo experiente como o vice-capitão lute contra uma menina de 5 anos. O Allen concorda, mas sabe que não pode fazer nada. A Krenna olha para a espada do duelo, acha ela linda e brilhante, e só por isso já aceita o X1 na hora, falando pro pai não grilar. O Gerda fica sem palavras. O duelo entre a Krenna e o vice-capitão Leibrand começa. No início parece equilibrado, mas o Leibrand logo usa sua força absurda para prensar a Krenna na parede. O Gerda tenta intervir, mas é segurado pelos cavaleiros. O comandante já acha que acabou, mas para surpresa de geral, a Krenna levanta rodeada por uma aura azul. Ela se lança contra o Leibrand e solta uma chuva de golpes 10 vezes mais rápidos e fortes. O cara não tanca e a espada dele é partida no meio. O comandante encerra o duelo na hora. O vice-capitão fica em estado de choque, sem entender como ele, um adulto de 24 anos, foi humilhado por uma criança de 5. A multidão vai à loucura, celebrando a Krenna, agora convencidos de que ela é a verdadeira mestre espadachim. O Gerda sente aquele orgulho monstro ao ver a filha superar o impossível. Pouco depois, o comandante chega no Gerda e diz que não tem mais dúvida nenhuma. Ele quer falar sobre o futuro dela. Eles vão para casa do chefe da vila, onde a conversa rola durante o jantar. O comandante se apresenta como Z9 e explica que foi enviado pelo Lorde da região para confirmar a existência do mestre espadachim. Depois de ver o duelo, tá confirmadíssimo. Aí, o Z9 anuncia outra decisão do Lorde. A vila, que ia ter o nome do chefe, agora vai se chamar Vila Krenna, para honrar a menina. Depois disso, o Z9 pede desculpas ao Gerda pelo teste brutal. O Gerda, que não guarda rancor, aceita de boa. Z9 diz para continuarem criando a Krenna do jeito normal, até ela fazer 12 anos, quando ela será enviada para a Academia Real para masterizar o talento. O Allen fica empolgadaço imaginando uma academia cheia de gente com talentos roubados, mas aí ele nota que o Dogora, o menino do machado, também tá ali. O Z9 reconhece o Dogora e diz para ele treinar duro para conseguir entrar na academia um dia. Com isso resolvido, o Z9 olha para o Allen e nota algo estranho, cabelo preto e olhos pretos. Quando descobre que o Allen é filho do Rodin, o caçador de javalis, o Z9 levanta na hora em sinal de respeito. Ele explica que o Rodin é uma lenda na vila, o cara que solava as missões perigosas nas caçadas. Ele é considerado um verdadeiro herói. O Allen ouve tudo isso cheio de orgulho, percebendo que o pai dele é brabo mesmo. Mais tarde, o Gerda e o Rodin se despedem. O Rodin acredita que a Krenna vai ser uma heroína, mas está mais impressionado por ela ter sido reconhecida pelo Lorde. Ele diz pro Allen continuar se esforçando, afirmando que o filho está destinado a grandes coisas, afinal, é filho dele. Nessa hora, o Allen saca umas frutas que ele pegou emprestado do refeitório e o Rodin faz o mesmo e os dois caem na risada juntos. E para fechar com chave de ouro mais um dia épico, a gente vê o nosso protagonista com um sorriso de orelha a orelha, porque o grind finalmente rendeu e ele subiu de nível de invocação. Ele abre aquele grimório brabo e se depara com a nova passiva, Fortalecimento. Agora o moleque pode dar um boost nervoso nas invocações para elas ficarem monstras, e de quebra ainda desbloqueou o Rank F. Ele já fica naquela fanfic mental, e se eu fizer uma síntese agora? Será que dropa um dragão apelação? Com todo esse arsenal novo no inventário, ele bota na agenda para fazer os testes mais tarde. Naquela mesma noite, rola aquele jantar em família, e a gente descobre que a dona Teresia tá com um novo player no servidor, esperando um bebê. Quando o Allen foi dar aquela moral para recolher os pratos, a mãe sente os chutes do pequeno. É aquele momento fofo onde eles começam a discutir qual vai ser o nick da criança se for uma menina. Bem na hora, o sistema apita no ouvido do Prota avisando que o MP tá no talo, 100% carregado. No automático, ele acaba lendo o nome do criador que aparece na tela, Elmia. Os pais ouvem e já assumem que esse é o nome que ele escolheu para a irmãzinha. Eles tomam um susto e dão um esporro de leve, dizendo para ele não usar o nome de uma divindade assim em vão. A mãe, preocupada, pergunta o que tá pegando, porque ele anda meio pilhado ultimamente. Allen, mestre do drible, joga a conversa pro pai e pergunta do braço dele, estranhando que não tem nenhuma cicatriz de batalha. Rodan manda a real e diz que isso rolou porque ele passou por uma prova dos deuses, enquanto caçava javali naquele dia. Em termos de gente normal, o cara explicou que sentiu um buff repentino de energia que deletou todas as feridas e o cansaço.
Ouvindo isso, o Allen saca na hora que o coroa subiu de nível. Ele admite que o pai é um veterano muito forte e que nem precisa ver a planilha de status para confirmar o óbvio. Só que aí bate aquela bad. Ele menciona que o único jeito dele mesmo ganhar XP é deitando alguns monstros no soco. O problema é que, como eles são servos, não podem quitar da vila sem autorização, a menos que seja para caçar. Com isso na cabeça, ele solta um "pô, bem que eu podia colar numa caceria com vocês". O pai manda um não tão seco que chega a doer, deixando claro que o bagulho é sério e não é joguinho de criança. Depois desse balde de água fria, o Allen vai bardar as coisas focado na missão de ficar mais forte. Mais tarde, ele vai conferir o log dos desenvolvedores, avisando que corrigiram aquele bug no texto e ainda mandaram um anexo com os raw data, os dados brutos do personagem. Aí ele descobre que tem rank S em inteligência e o mesmo nível de potencial que a Kurena. Isso dá uma massageada no ego do nosso herói. Agora, sem enrolação, ele vai usar o upgrade no bom e velho Denka. Depois do processo, ele invoca o bicho para ver o resultado ao vivo, e nota que a skin dele mudou um pouco. Ele tá todo empolgado com o bicho, mas a mãe entra no quarto e, sem dó nem piedade, finaliza o coitado do Denka com um pisotão. Foi de base. No dia seguinte, o Rodan se despede para ir farmar na caça, e o Prota fica ali, matutando o que fazer. Depois de estender o varal, ele começa a tentar combinar várias criaturas, mas dá erro em tudo. Aí vem a ideia genial. E se misturar um inseto com um pássaro? O resultado é uma carta nova, tipo grama, rank F. Ele fica meio nhé com o resultado, mas quando olha os status, vê que ela vem com um item de regeneração de MP, o que vai deixar ele spamar a habilidade por muito mais tempo. Mesmo sendo otimista, sabendo que pode levar décadas para upar de verdade, ele resolve invocar. Aí aparece uma maçã com raízes e perninhas, o pico da criatividade. Ele batiza a criatura de Apple. Com o bicho em campo, ele vê que ela tem a skill Aroma. Sem entender nada, ele manda ela usar. A Apple se enfia na terra e faz brotar um raminho. Allen vai cheirar e sente aquele aroma de óleo essencial de spa. Ele até cai para trás de decepção, perguntando se por acaso ele virou a droga de um jardineiro agora. Nisso, a mãe chega, agradece pela ajuda com a roupa e o Allen tenta mandar a Apple voltar para a carta, mas o bicho dá o vácuo nele e não obedece. A mãe nota o brotinho na terra, acha meio estranho, mas o cheiro é tão bom que ela nem questiona. Mais tarde, o nosso protagonista vai pro treino de sempre com a Kurena e, para variar, leva um pau. Só que a Ruivinha nota que ele tá aguentando mais o tranco ultimamente. Isso deixa o Prota surpreso. Ele vai conferir os status e percebe que tanto a perícia com a espada quanto a resistência subiram um degrau. Ele fica na dúvida se aquele aroma da Apple teve algum efeito passivo no combate, ou se bufou algum atributo oculto. Aí ele lembra que o Fido, sua invocação de lobo, tem a skill Mordida. Ele fica seco para testar em alguém, mas sabe que a chance é de dar ruim. Ele dá aquela olhada de soslaio para Kurena e ela percebe e pergunta se tem algum problema. Allen desconversa rápido dizendo que não é nada. Já no fim da tarde, a gente vê o Prota treinando o braço jogando pedregulhos num tronco de árvore. Do lado dele tá o Mash, o irmãozinho mais novo, que já tá no tédio total e pedindo para voltar para casa. A Allen pede para ele segurar a onda um pouco, comentando que agora a lista de quests dele só faz aumentar. O drama não para. O Allen tá naquele dilema de herói, ajudar a mãe grávida e cuidar da irmãzinha ou continuar no grind da habilidade de lançar pedras. Ele até pensa em quitar do treino, mas o instinto de gamer fala mais alto, porque ele sente que o level up tá vindo. Quando ele ia arremessar mais uma rocha, o Mesh pergunta das plantas na parede e a gente vê que a Apple montou um mini jardim ali com o tempo. Só que o clima pesa quando a noite cai e o pai dele, o Rodan, não aparece. A Teresia tenta manter a calma, mas do nada começam uns gritos lá fora chamando pelo Rodan. Eles correm para ver e a cena é forte. O Rodan tá destruído, sendo carregado pela galera. Já dentro de casa, o Gilda solta a bomba. Um javali atravessou o estômago do Rodan com o canino. A cicatriz foi cauterizada na hora, e o Gilda explica que ele só não virou saudade porque usaram uma erva curativa cara, comprada com o gold que os cavaleiros deram para compensar o rolo com a Kurena. Um dos caras começa a culpar os plebeus pela treta, e a galera já se exalta querendo satisfação. No meio do caos, o Mesh acorda, vê o pai naquele estado e abre o berreiro. Allen tira o irmão de lá para acalmar o pequeno, e o pessoal resolve deixar a família a sós. Aproveitando o silêncio, o Allen vai interrogar o Gilda para entender por que estão jogando a culpa nos plebeus.
O Gilda conta que o chefe da vila convocou todo mundo e mandou os plebeus participarem da caça ao javali. O motivo? A carne do bicho vale muito. O barão fica com a maior parte, mas as sobras são o sustento dos caçadores, que usam como moeda de troca. Só que os plebeus nunca colavam porque o risco é alto demais. Acontece que rolou um boato de que tinha um herói entre os servos. O Allen achou que era a Curena, mas o Gilda revela que o nome da lenda é Rodan. O capitão chamou o cara de lenda e isso virou uma espécie de selo oficial de segurança. Todo mundo achou que com o Rodan no grupo, ninguém ia de base. Só que na hora do vamos ver, os plebeus amarelaram. No dia da caça, deram para eles a task mais fácil, distrair o javali. Eles falharam miseravelmente, e o Rodan acabou sendo o tanque que levou o dano crítico. Por sorte, conseguiram abater a besta, e o Gilda promete trazer a parte da carne no dia seguinte, pedindo para o Allen ser forte. No dia seguinte, o Prota e a mãe cuidam dos ferimentos do Rodan. Quando ele finalmente acorda e abre o olho, é um alívio geral. Ver a família unida faz o Allen sentir aquele peso na consciência. Ele percebe que estava tratando a nova vida como se fosse um simulador de RPG, enquanto a galera estava lutando pela sobrevivência real. O Gilda chega com a carne e o Rodan ainda pede desculpas por ser um fardo. Ali, o Allen vira a chave. Ele promete que vai proteger a família custe o que custar, e já começa demonstrando o novo shape. Quando vai pegar água no poço, os adultos avisam que o balde é pesado, mas o moleque levanta aquilo sem esforço nenhum, deixando todo mundo de queijo caído. De volta para casa, ele decide que vai investir todos os seus pontos de melhoria em força física bruta. Depois, ele vai colher batatas com o Gilda e arranca as plantas da terra com uma facilidade que assusta. No fim do trampo, o Allen reclama do salário baixo e finalmente sente na pele como o sistema de servos é injusto e pesado. Mais tarde, o chefe da vila aparece com um dos servos, que trouxe frutas como pedido de desculpas. O cara tá mal de verdade pelo que fez. O Rodan, que é um coração de ouro, perdoa, mas a Teresia não é tão fácil assim, e lembra que o erro dele quase mandou o marido pra vala. Os outros servos também colam com presentes e boas vibrações. O Allen fica todo emocionado, pensando que tirou a sorte grande com os pais que tem. Depois, ele vai pro canto dele treinar, invoca as rãs e arma umas traps, mas não aparece nada. Quando ele estava quase dando o logout por hoje, surge uma ave gigantesca, um Albairã, bicho de rank B, que começa a solar as invocações dele sem dó. Allen tenta fugir, mas o sistema obriga o combate. Ele tenta atordoar o pássaro com uma pedra e ataca, mas não causa nem cócegas. Invoca os lobos para ver se segura o agro, mas nada funciona. O pássaro derruba o Prota e ele sente que a força está esvaindo. Com cada invocação sendo obliterada, ele cai no chão sem energia, apenas tentando não virar lanche de passarinho. Seguindo com o que rolou, o Allen tá ali no X1 contra o Albaheron gigante e por puro milagre da esquiva, ele não vira patê. Aí ele decide que é hora de puxar a carta mamanga, os Shus. Pra quem não tá ligado, são uns insetos bizarros que grudam no passarinho gigante e começam a sugar a energia dele igual um carregador pirata. O bicho vai perdendo gás e o Allen, que não é bobo nem nada, manda mais pushes pra garantir que o monstro fique no puro suco do debuff. Ele sabe que, como tá nerfado porque perdeu as bênçãos das invocações, a única forma de solar esse pajarraco é deixando ele mais fraco que sinal de Wi-Fi em dia de chuva. Aí é chuva de machus e pushes sem parar, meu parceiro. Depois de encaixar aquela espadada crítica de respeito, o Albaheron finalmente vai de base. Allen vence seu primeiro boss e garante aqueles 100 de XP maravilhosos pra conta. O moleque fica num hype total, sentindo que o grind valeu a pena. Passado um tempo, ele arrasta o corpo do bicho pra casa e a família entra em choque térmico. A Curena já chega mandando um "caraca, tu é brabo", enquanto o Machu tá ali num canto chorando largado de tanto medo, coitado do moleque. O Lodan, todo preocupado, pergunta se o Allen tá inteiro, e o pequeno prodígio manda um "relaxa pai, tô voando baixo". O Gelda olha pro bicho e não consegue acreditar que o Allen solou essa build com uma espada de madeira e umas pedras. Só que ele nota uns vácuos de mordida no monstro e pergunta se o Allen abateu o bicho na base da dentada também. Allen mete aquele sorriso de quem sabe que deu ruim e diz que se empolgou um pouco, deixando o Gelda de cara. O cara levanta e já avisa pro Lodan que vai cuidar do loot e sangrar o monstro. Nessa hora, o Allen repara que o Gelda tá com um galo gigante na testa e já deduz que a Curena com certeza deu um combo de especial nele.
O Gelda chama o Allen para um papo reto e explica que depois de sangrar, o bicho rende uns 20 quilos de carne, mas só metade dá para tancar no jantar, sendo que o resto, tipo as asas, dá para trocar por um cascalho. Mas aí vem a parte que quebra o clima. 60% desse loot tem que ir direto pro inventário do chefe da aldeia. Mano, olha a vida desse chefe. O cara fica lá de boa, só no suco de uva e na rede, enquanto a galera traz comida na porta dele só por causa do cargo. Desse jeito até eu quero virar DM da aldeia. Allen fica bugado e pergunta se a taxa também vale para os monstros da selva. O Gelda confirma que a ditadura do drop é real, exceto para os monstros rank E, tipo aqueles coelhos com chifre que não valem nada. O Gelda saca a pedra de maná do bicho e manda real. Se for rank D pra cima, o chefe confisca tudo, porque dizem que plebeus nem saberiam como usar um item desse nível. Só que tem um porém. O moleque teve que ir pro combate porque o pai dele tá com um HP no vermelho e todo ferrado, então o Gelda sugere que eles tentem um trade com o chefe. Allen curte a ideia e manda um sussurro no ouvido do Gelda que a gente não ouve agora. Puro mistério anime. Mais tarde, na reunião com o chefe da aldeia, o velho fica todo animado com o prêmio, mas o Gelda solta que eles vão depenar o bicho todo e pergunta se podem ficar com o que sobrar. O chefe mete um nem pensar, dizendo que o Lorde das Terras está cobrando cada vez mais carne pro estoque dele. Aí o Allen saca o esquema. É por isso que o velho liberou a plebe pra caçada para farmar mais rápido pros outros. O Gelda então dá o checkmate, diz que só vai entregar a pedra e as penas porque o Lodan tá todo quebrado e a família precisa dessa carne para não passar fome no inverno. Allen entra no personagem e começa a atuar, dizendo que a barriga tá gritando de fome. Os dois entregam uma performance digna de Oscar, mas um Oscar de papelão daqueles bem fuleiros, kkk. E não é que deu certo? O chefe amolece o coração e deixa eles ficarem com o cadáver porque ele deve muito pro Lodan. Allen aproveita a brecha e já manda o golpe final, perguntando se, caso entregue as penas e as pedras, a carne pode ficar com ele daqui pra frente. O chefe se espanta e o Allen sente que o plano de negócio tá funcionando. O Gelda ajuda no Dweff e comenta que caçar o Albaheron não é fácil. O chefe aceita o desafio e diz que ele pode ficar com o drop de carne se conseguir a proeza de caçar mais desses bichos. Os dois quase comemoram ali mesmo, porque o plano saiu perfeito. O tempo passa e a gente descobre que o Allen virou uma máquina, dropando um Albaheron a cada 3 dias. E dessa vez, ele simplesmente solou 2 ao mesmo tempo, sem perder nenhuma invocação. No total, ele já mandou 10 Albaherons pro lobby e com os 1000 de XP acumulados, finalmente veio o brilho. Nível 2 alcançado. Quando ele abre o menu de status, quase cai para trás porque o vigor e a magia deram um salto absurdo. Ele percebe que as habilidades não ganharam upgrade, mas tá felizão porque os atributos subiram pra caramba. Ele já tá com 6 anos nesse mundo e finalmente pegou o level 2, o que faz ele decidir que é hora de abrir o jogo com a família sobre o seu poderzinho secreto. Chegando em casa, o pai quase cai da cadeira vendo ele chegar com 2 bichos nas costas. O Lodan até ia perguntar algo, mas olha o tamanho do absurdo e prefere deixar quieto. A Kurena aparece e o Allen vai treinar, pensando que para pegar o level 3 vai ter que farmar uns 20 Albaherons. Ele acha que vai ser suave, mas por ficar moscando nos pensamentos, a Kurena encaixa um combo e dá uma surra nele, kkk. À noite, o Allen reúne os coroas e solta a bomba. Diz que recebeu um oráculo divino de Elmia que deu um buff de força e inteligência, mas com uma missão mais difícil que a de 100 pessoas juntas. O pai diz que já desconfiava e lembra que o Allen tinha uma cicatriz que sumiu do nada naquele dia. A mãe pergunta do ritual e o Allen explica que no ritual oficial, os status dele vieram baixos porque a evolução dele é lenta e o dom dele é um mod novo que ninguém nunca viu. O Lodan pergunta qual é o dom, mas o Allen mete o louco, faz cara de paisagem e diz que não sabe, porque sente que se mostrar que invoca monstros agora, o pessoal vai surtar. Nisso a mãe já lança aquele abraço de urso e manda um "Poxa filho, devia ter contado antes". Ela sempre viu o moleque treinando igual um maluco jogando pedras e já tinha sacado que ele estava tentando solar a aprovação que Deus mandou pra ele. O Allen pede pra geral ficar sussa e o Lodan pergunta qual é o plano de agora em diante. O moleque não titubeia, vai encarar o desafio de frente e fazer o que for preciso para upar e vencer essa parada. O pai, que já conhecia a peça, diz que o Allen pode contar com eles para qualquer BO. Allen agradece de coração e o Lodan avisa para ele ficar de bico calhado, porque se a galera souber, podem achar que ele tá blasfemando contra a divindade. Mas aí o pai manda aquela: "Posso contar pro Gelda, só para dar aquela ostentada básica?"
Allen libera e os dois dão risada. O tempo voa e o inverno chega com tudo, e o Allen vai para o seu primeiro rolê de compras com o Gelda. Eles levam o drop de javali e Alba Heron para trocar por itens. No caminho, o Allen pergunta qual é a real diferença entre ser plebeu e ser servo. Gelda explica que os plebeus não precisam entregar 60% do loot para o ADM da aldeia, mas tem que pagar um imposto anual para o governo. Allen, já pensando no upgrade de vida, pergunta se um servo pode virar plebeu. Gelda revela que o Pay to Win existe. Ou paga 10 moedas de ouro, ou ganha o título do Senhor das Terras por algum feito épico, embora ele ache que essa segunda opção é lenda urbana. Eles chegam no mercado e o Allen vira a sombra do Gelda para aprender a negociar. Ele descobre que um pedaço de carne seca vale lenha para 4 dias de fogo. Hora de estudar a economia do server. Allen começa a rodar sozinho, perguntando preços e fazendo as contas de proca, mas logo percebe que os mercadores são os usureiros de primeira. Ele anota tudo na sua planilha de papel. Uma moeda de ouro vale 100 de prata, que vale 1000 de cobre, que vale 10.000 de ferro. Para juntar 50 moedas de ouro, o cálculo é simples. O moleque vai ter que mandar 500 Alba Herons de base. Se ele focar no grind, em alguns anos ele fica rico. Ele passa numa loja de poções e pergunta se tem poção de maná, mas o careca da loja ri da cara dele e diz que não vende item de luxo. Allen pergunta das curativas e o cara aponta para as ervas. O moleque, que é esperto, já desenha as plantas para farmar na natureza depois, QI 200 total. Aí ele pergunta da flor de Muraci. O velho quase infarta e diz que não tem, contando que da última vez que teve uma ele apanhou feito condenado. Allen pergunta se o agressor foi o Gelda e o careca confirma, contando que o velho chegou lá parecendo um boss de raid exigindo o melhor remédio. Gelda queria levar a flor por 3 moedas de ouro, sendo que valia 5, e ainda queria pagar no fiado para amanhã. O mercador negou, mas o Gelda insistiu tanto dizendo que era para salvar o melhor amigo que o cara cedeu no prejuízo. Allen fica emocionado com a lealdade do Gelda pelo pai dele e entrega uma bolsinha de carne de presente pro careca. O cara estranha, mas o Allen manda a real. Essa flor salvou meu pai, sou grato demais. Ele segue o rolê e vê que uma arma custa 50 pratas, mas é interrompido por um moleque chato, filho do mercador, que tá com o filho do chefe da aldeia. Allen tenta sair de boa, mas o pivete quer que ele vire lacaio. Allen saca a espada de madeira e avisa, se quer PVP, vai ter PVP. O chato chama ele de covarde por estar armado, então o Allen manda ele buscar uma arma também. O moleque corre para se equipar e manda o Peromos não deixar o Allen fugir. Allen cumprimenta o Peromos na paz, mas quando o chato volta, leva a maior surra da vida em segundos. Allen nota que, embora seja forte, ainda não tem o dano bruto da Curena. Ele vai embora e deixa o moleque espumando de raiva. Voltando para casa, o Allen vê o pai já recuperado, com o HP no 100%. Mais tempo passa e o Dogora, o garoto do machado, começa a treinar com o Allen. O Allen dá um tapa nele e reclama que ele sempre se antecipa no ataque. O Dogora fica frustrado porque não consegue acertar um hit sequer no Allen, mesmo tentando pegar ele desprevenido. À noite, a gente conhece a nova integrante da parte, a irmãzinha Miura. Um tempo depois, o Loden chega com o Gelda e a Terisha estranha o atraso. Eles sentam na fogueira e soltam a bomba. O chefe da aldeia aumentou a cota de 10 para 15 javalis e os plebeus vão ter que ajudar de novo. A ordem veio direto do Senhor das Terras, o top tier da região. Se não baterem a meta, vão trazer mais servos, o que significa menos terra e comida para todo mundo. O Gelda avisa que ano que vem a meta sobe para 20. O bagulho tá ficando doido. Terisha fica preocupada, mas pro Lorde eles são só NPCs de baixo nível. Allen saca a jogada. Se o Lorde continuar subindo a cota, eles vão quebrar de qualquer jeito. O Gelda manda ele ficar quieto, mas o Loden confia no filho e pergunta se eles devem deixar os plebeus participarem. Allen confirma e já toma a liderança. Temos que fazer eles serem úteis. O deus Elmeia me deu sabedoria, então deixa que o pai resolve. A rapaziada tá em choque. Os manos ficaram tudo animado quando viram que o Loden finalmente voltou pro game e ainda trouxe o pequeno prodígio junto pra party. O Loden já mandou a real. O filho vai acompanhar sim, e dessa vez vão usar a estratégia do moleque, mas ele mesmo vai ficar só no suporte e não vai pra trocação direta. O Allen ficou num desânimo total, porque queria farmar uns mobs e lutar de verdade, mas o pai dele é teimoso que só o caramba. No fim, o plano é treinar os novatos pra ninguém ir de base do jeito que o Coroa quase foi antes.
Nisso, aquele loirinho que o Lodan salvou da última vez chega todo humilde pedindo desculpa e implorando para não ser carregado se o bicho pegar. Mas o Lodan manda ele baixar a bola e focar só na própria lane. Sem perder tempo, os portões abrem e o bonde marcha. O Allen fica ali brisando que já tá há 7 anos nessa vida de plebeu e é a primeira vez que bota o pé fora da vila. Ele avista umas montanhas gigantes e saca que é de lá que os javalis brotam todo o outono para buscar loot. Reza a lenda que tem um dragão branco apelão lá no topo, mas enquanto o Allen tá lá admirando a paisagem, a galera começa a zoar perguntando se ele tá com medinho de sair da safe zone. Mais tarde, no acampamento, o treino começa e os servos já chegam chamando o agro do javali para finalizar o bicho. O trabalho de equipe tá nível pro player. Uns puxam a atenção, os tanques seguram o dano e no fim geral foca nos pontos fracos. Eles usam a estratégia do Allen para os plebeus darem o último hit e farmarem XP para subir de nível. O plano foi um sucesso absoluto, só que o Allen ficou reclamando porque como ele ficou parado só assistindo e não fez nada, não ganhou 1 ponto de XP sequer. Pro moleque, foi aquela vitória com gosto de derrota amarga. Depois, enquanto buscava água, ele tenta convencer um parça a pedir pro Lodan deixar ele usar uma lança na próxima hunt. O cara responde que nem ferrando faz isso, porque o Lodan ia dar um combo de paulada nele só de ouvir a ideia. O Allen fica na bad, e o outro cara comenta que também queria caçar, mas como a esposa tá grávida, ele prefere ficar no seguro com sua faca de açougueiro. O Allen ouve açougueiro e os olhos brilham, porque ele estava precisando de um suporte desses. Ele leva o cara em casa e o maluco quase cai pra trás com o tanto de Albahellon que tem lá. O Allen explica que é mob demais para ele solar no corte e oferece 2 bolsas de carne por cada bicho que o cara desmanchar. O cara aceita no hype, e o Allen já pensa que é muito mais gain assim, porque os açougueiros da cidade cobram um absurdo de gold. Além disso, economiza tempo de viagem e tempo é dinheiro, já que ele precisa juntar 50 moedas de ouro para tirar a família da servidumbre. Passa um tempo e o bonde volta para caça, dessa vez com mais plebeus para montar 2 grupos e dobrar o farm de javali. O Allen só não entende por que o barão daquelas terras é tão viciado em carne de porco, já que não parece estar rolando escassez de comida. Nisso, outro javali desce o morro e eles aplicam o combo de novo, fazendo a galera upar. Todo mundo fica num hype absurdo e o Allen abre o grimório dele com um sorriso de orelha a orelha. O plano funcionou! Acontece que antes da luta, ele invocou o Denka num ponto estratégico dentro do raio de 50 metros. O tadinho do Denka acabou sendo esmagado, mas foi o suficiente para o sistema entender que o Allen participou da batalha e subir ele para o nível 3. Foi um sacrifício necessário. F pro Denka. 3 meses se passam, chega o ano novo e o Allen é convidado para a mansão do chefe da vila. Ele volta de lá com a Kurena, que está empolgadíssima com os doces e as recompensas que ganharam. Depois o pessoal se junta para um banquete épico de carne e enquanto geral enche o bucho, o Gelda pergunta se o chefe da vila falou alguma coisa sobre eles. O Allen diz que o coroa tá super agradecido e que do jeito que as coisas vão, a meta de 20 javalis por ano vai ser batida fácil, tudo graças ao treinamento dos novatos. Nisso, o Gelda vê que o Allen ganhou uma garrafa de goró e os olhos do Lodan e do Gelda chegam a brilhar. O Allen, que não é bobo nem nada, finge que não viu e pergunta pro irmão se ele quer continuar treinando lança, enquanto os 2 coroas ficam ali babando na garrafa. O Allen pergunta o que tá rolando e o pai diz que como o chefe da vila deu o licor pra ele bem que podia passar pros velhos. O Allen manda um nem a pau, dizendo que a garrafa é dele, mas os caras começam a reclamar que ele nem tem idade pra beber ainda. Aí, o Allen lança o desafio, só leva a garrafa quem ganhar dele numa competição. O Gelda aceita na hora e o Allen já garante o prêmio dele. Se ele ganhar, vai poder usar lança em todas as caçadas do ano. Os caras nem percebem que caíram no bait e aceitam. A competição? Queda de braço. Eles acham que vai ser easy, mas o Allen já ativa todos os buffs de força e as bênçãos ocultas. Ele até dá uma vantagem pro Gelda no começo, mas depois humilha o cara. O Allen sente que o ataque do Gelda deve estar entre 150 e 200, o que é bem alto. Depois de um descanso, chega a vez do Lodan, e o Allen se surpreende ao sentir as mãos do pai, todas calejadas de tanto trabalhar duro para sustentar a família todo santo dia. O coroa tá todo orgulhoso, saca? O Lodan mal consegue acreditar que o filho já tá com esse tamanho todo querendo peitar o próprio pai na queda de braço. O Allen até tenta dar o seu melhor para ganhar a disputa e garantir o buff da lança, mas o Lodan é um boss de respeito e vence a luta. Ali o Allen percebeu que o pai dele deve ter no mínimo uns 300 de ataque, um monstro. Ele aceita a derrota, entrega a garrafa de licor e os 2 coroas começam a virar o copo sem dó.
O Allen fica ali analisando os stats. Ele chuta que o Gelda é rank D e o pai dele deve estar ali pelo rank C. O Loadan, já meio alto, manda real. O moleque não é fraco, é que o velho dele que é roubado demais. E já avisa, nada de caçar javali enquanto não conseguir solar o pai na queda de braço. O Allen fica mordido, mas já planeja a revanche. Se ele conseguir upar a invocação pro nível 4 antes do outono, o jogo vira. Nisso, o Gelda começa a ficar meio chato por causa do álcool, mas a Matilda chega e dá um corretivo nele que deixa o Allen de queixo caído. Ele já pensa, a Matilda também deve ser rank C, certeza. O tempo passa e aos 7 anos, o Allen finalmente dá aquele level up na invocação, liberando as criaturas rank E. Só que para desbloquear as novas cartas, ele tem que sair combinando tudo. Como agora ele tá com a mana cheia, começa os experimentos. Ele nota que liberou a skill de armazenamento, e como não diz o limite, ele começa a testar. Taca um pau lá dentro, tira, taca uma pedra e percebe que consegue ver tudo que tem no inventário só com o pensamento. O moleque começa a enfiar tudo que vê pela frente e o espaço não acaba nunca. Ele fica até meio preocupado com esse inventário infinito nível modo Deus. Ele fica matutando que em qualquer RPG, o gerenciamento de itens é o que define o game, e não entende por que ganhou essa skill apelona agora. Mas, como bom jogador, decide focar nas novas invocações. Ele tenta invocar um inseto rank E, mas o jogo avisa que agora o custo são pedras mágicas rank E. Ele corre para o seu estoque secreto, tenta usar uma pedra e nada. Aí ele lembra do inventário, guarda a pedra lá e pá, a invocação funciona. Brota uma mariposa gigante na frente dele. Só que a mãe dele aparece do nada, ele entra em desespero e manda o bicho se esconder com uma desculpa qualquer. Quando ela sai, o moleque começa a comemorar, mas logo toma um susto com a própria invocação. Um tigre de dentes de sabre gigante. O bicho parece perigoso, mas é mais manso que um gatinho. Ele guarda o pet no grimório e tenta criar um pássaro fundindo carta de besta com inseto. Funciona, mas ele saca que vai precisar de um farm pesado de pedras mágicas. O vado bom, essas invocações dão um buff absurdo nos status dele. À noite, ele pergunta pro pai dos coelhos chifrudos, mas o Loadan diz que eles sumiram depois que cavaram uma vala em volta da vila. O Allen se lamenta, pensando como vai farmar pedra agora. No dia seguinte, enquanto o resto da galera tá treinando, ou melhor, apanhando no treino, ele vai trocar uma ideia com o Peromos. O parça revela que pedras rank D e C são luxo na capital, mas as rank E são basicamente lixo. O pessoal joga fora. Ele até cata uma no chão para mostrar. O Allen saca que vai ter que virar um catador de lixo profissional para upar. Depois de farmar umas pedras, ele completa o deck rank E e vai testar as habilidades. De repente, um javali brota do nada. As invocações ativam um modo defesa sozinhas para proteger o mestre. A Papillon distrai o bicho, o Vani cura os arranhões do Allen, o Tamas pula no pescoço do javali com os caninos e outro bicho que surge é solado pelo Oli. No fim, parece que foi tudo um teste mental, mas o Allen chega a uma conclusão épica. Ele passou 7 anos tentando entender como se joga de invocador sem ter um guia ou tutorial. Ele finalmente saca a função de cada classe. Bestas são os DPS, ataque, insetos dão debuff, aves são pro suporte e scout, pedras são os tanques e plantas são os healers. O moleque é uma parte inteira de um homem só. E o inventário infinito é para ele conseguir carregar um arsenal de pedras mágicas e pets. O Allen agora sabe que tem um exército imbatível na mão, capaz de amassar qualquer inimigo. Ele não é só um invocador. O moleque tá ficando mais perigoso que o próprio Rei Demônio. O clima na vila mudou de uma hora para outra quando o chefe da aldeia chegou com uma notícia daquelas que faz o coração pular uma batida. O barão resolveu que ia dar as caras por lá no próximo mês. Pro Allen, o cara não passa de um figurão que se acha o centro do universo, mas a visita era oficial e o pedido que veio junto era bem pesado, já que eles precisavam entregar nada menos que 20 javalis albanos. Parece que o nobre resolveu que queria ver de perto como a galera caça essas feras, o que deixou a Elda virada no girassol, reclamando que o barão era um insuportável por exigir tanto bicho e ainda querer showzinho de camarote. O Rodan até tentou encarar a situação de boa, mas ficou com a pulga atrás da orelha quando o chefe avisou que o Allen tinha que participar da caçada de qualquer jeito como um guia turístico de luxo. O motivo era simples e até meio engraçado. O filho do chefe, o Pelomas, não leva o menor jeito pra coisa e ia acabar passando vergonha na frente da nobreza. Basicamente, o plano era que o Allen ficasse responsável por entreter o figurão,
começando por um jantar caprichado na véspera da caça. O chefe até tentou subornar o moleque com umas frutas especiais, mas o Allen não é barato assim e sabe muito bem o valor que tem no mercado. Ele percebeu na hora que essa era a chance de ouro que ele tanto esperava, pois como servo, ele ia demorar pelo menos uns 10 anos para virar plebeu só na base da enxada e do suor. Mas o barão tem aquele cheat code social de dar o título de plebeu para quem ele bem entender. Com isso em mente, o Allen aceitou a missão focado totalmente no upgrade de carreira. A expectativa para a chegada da comitiva nobre transformou a rotina da pacata aldeia em um verdadeiro formigueiro de atividades. Cada detalhe precisava estar impecável, pois não era apenas uma visita de cortesia, era o futuro daquela comunidade que estava em jogo sob o olhar atento e crítico da aristocracia. O chefe da vila, embora tentasse manter a compostura, transparecia o nervosismo em cada ordem dada. Allen, por sua vez, mantinha a calma de um veterano, processando cada informação e calculando cada movimento, como se estivesse diante de um tabuleiro de xadrez onde as peças eram pessoas e o prêmio era a sua liberdade e a de sua família. O dia D finalmente chegou, e o barão apareceu acompanhado de sua filha, a Cécil, distribuindo elogios e agradecendo ao chefe pelo trabalho duro de todos esses anos, destacando que em 15 anos ninguém no feudo Grandel teve tanto sucesso quanto aquela pequena aldeia. Ele fez questão de explicar que a pressão pelos 20 javalis veio direto do rei, tudo por culpa de um tal de Visconde de Carnel, um fofoqueiro de marca maior que ficou fazendo propaganda da carne dos javalis para o soberano, o que deixou o chefe da vila quase caindo da cadeira de tanto susto com a responsabilidade. Na hora da janta, a carne estava um espetáculo de sabor, e o Allen, todo malandro e cheio de confiança, atravessou a conversa para explicar detalhadamente que o prato era de albano fresquinho, caçado no dia anterior especialmente para o nobre. O barão ficou impressionado com a desenvoltura do moleque, mas a Cécil, que nasceu com o rei na barriga, fez aquela cara de nojo clássica e perguntou como tinham coragem de deixar um mero servo entrar no mesmo recinto que eles. O barão, que não é bobo, deu um fecho nela na hora, lembrando que os servos são membros honrados e essenciais do feudo, mas mesmo assim, ela continuou fuzilando Allen com o olhar de quem não esquece uma afronta. A tensão durante o jantar era quase palpável, como uma corda de arco esticada ao máximo prestes a se romper. Enquanto a Cécil mantinha sua postura rígida e aristocrática, Allen navegava pela conversa com uma etiqueta que não condizia com sua posição social, o que despertava ainda mais a curiosidade do barão e a desconfiança da jovem nobre. Cada palavra dita pelo protagonista era minuciosamente escolhida para demonstrar inteligência sem parecer arrogante, um equilíbrio delicado que ele dominava com maestria. O capitão da guarda, observando de longe, percebeu que aquele garoto não era um simples filho de caçador. Havia algo de diferente em seu olhar, uma centelha de ambição e conhecimento que ultrapassava os limites daquela vila remota. No dia seguinte, a operação de caça começou, com o barão e a Cécil posicionados estrategicamente em uma torre de vigia construída especialmente para o evento. Quando os caçadores da vila apareceram usando armaduras completas feitas com o couro e os materiais dos javalis do ano passado, o barão ficou de queixo caído com tamanha engenhosidade. Allen assumiu o papel de comentarista e explicou toda a estratégia dos iscas, que são os caras corajosos que se embrenham no mato para atrair os monstros para o campo aberto. Enquanto o clima de expectativa crescia, o capitão C9 aproveitou para comentar que o progresso da Curena estava tão absurdo que iam mandar um tutor da capital para ajudar a menina a estudar para a prova de ingresso na Academia Real. O Allen quase soltou uma gargalhada imaginando a cena, mas o foco voltou rapidinho para o campo quando os iscas surgiram correndo desesperados com um javali gigante logo atrás deles. O grupo de contenção entrou em ação com uma coordenação que parecia uma dança ensaiada e derrubou o bicho sem dó. A Cécil, que não estava acostumada com a realidade bruta do campo, não aguentou o tranco da cena sangrenta e desmaiou ali mesmo. Quando acordou, deu de cara com mais 2 javalis sendo abatidos em uma velocidade frenética, sem que os cavaleiros de elite do barão precisassem mover um dedo, o que deixou a coitada apagar de novo por puro choque. No fim de tudo, Allen revelou com a maior naturalidade do mundo que eles já tinham garantido vários bichos antes da chegada da comitiva, provando por A mais B que os servos daquela vila eram muito mais do que simples camponeses.
A eficiência demonstrada no campo de batalha deixou o barão em um estado de êxtase misturado com profunda reflexão. Ele percebeu que a segurança e a prosperidade de seu feudo dependiam de mentes capazes como a de Allen e da força bruta, porém organizada, dos caçadores de Rodan. O abate dos javalis não foi apenas uma demonstração de força, foi uma aula de logística e tática militar aplicada à subsistência. Enquanto os homens limpavam o terreno e preparavam as carcaças, o silêncio do bosque era quebrado apenas pelos gritos de comemoração contidos, pois todos sabiam que o verdadeiro julgamento ainda estava por vir nas palavras que o barão diria após o espetáculo. Aproveitando o hype e o bom humor do barão, Allen decidiu que era hora de negociar como gente grande e pediu autorização para construir mais muros de defesa e, o mais importante, permissão para comercializar licor entre os servos. O objetivo era manter a economia da vila estável, já que o excesso de carne ia fazer o preço cair, e também garantir que o moral dos caçadores continuasse lá no alto. Afinal, ninguém encara um javali gigante sem um incentivo extra. O capitão C9 achou a ideia de uma inteligência rara, e o barão, visivelmente satisfeito, prometeu que ia considerar o pedido com carinho. Na hora de ir embora, Acécio tentou dar uma última provocada no Allen para sair por cima, mas acabou se desequilibrando e quase se estabacou do cavalo, sendo salva pelo mordomo e saindo de lá morrendo de vergonha, sem conseguir falar mais nada. Foi nesse momento de glória que o barão cumpriu sua palavra e elevou oficialmente a família do Allen ao status de plebeu, o que abria as portas do mundo para o nosso protagonista, permitindo que ele pudesse finalmente caçar dragões e outras criaturas lendárias fora dos limites da aldeia. O barão ainda pediu para ouvir a história real da fundação da vila, e o Rodan contou com a voz embargada como eles quase morreram de fome 13 anos atrás, e o sacrifício que foi perder um grande amigo na primeira caçada oficial. Tocado pela bravura, o barão ofereceu uma recompensa extra de livre escolha, e o Rodan, demonstrando um amor de pai gigante, em vez de pedir riquezas ou o tal licor, pediu para que o barão deixasse o Allen trabalhar diretamente na capital, pois sabia que o filho tinha uma cabeça brilhante demais para ficar limitada ao trabalho braçal da roça. Essa decisão de Rodan foi um divisor de águas. Allen, que sempre planejou cada passo de sua evolução, viu-se diante de um caminho que ele não havia traçado diretamente, mas que fazia todo sentido para suas ambições de longo prazo. O sacrifício do pai em deixá-lo partir para que ele pudesse brilhar em um palco maior era a prova definitiva do vínculo inquebrável daquela família. Enquanto isso, o barão via em Allen um investimento valioso, alguém que poderia trazer inovação e ordem para sua própria administração na capital. A história da aldeia, marcada por sangue, suor e uma resiliência quase divina, agora seria levada aos ouvidos do rei, transformando aqueles simples caçadores em lendas vivas do reino. O barão achou a proposta excelente e decidiu transformar o Allen no novo servo pessoal da família Grambel. Acécio até tentou dar um chilique dizendo que não queria um ex-servo na sua casa, mas como o Allen agora era tecnicamente um plebeu e a ordem veio do pai, ela teve que engolir o sapo. Ao ver o Rodan chorando de pura felicidade e orgulho pelo futuro do filho, o Allen sentiu que não podia estragar o momento e aceitou o destino de peito aberto. No dia da grande partida, o clima na vila era de uma melancolia pesada, e a Curena, com os olhos vermelhos de tanto segurar o choro, pediu um último combate para selar a amizade. Foi uma luta épica, um verdadeiro espetáculo, onde o Allen usou quase todas as suas pedras mágicas acumuladas para invocar 20 cópias de suas criaturas e bufar sua agilidade ao extremo. Ele venceu a disputa com uma manobra de mestre, mas para não deixar a amiga por baixo, declarou que aquilo era um empate e prometeu que eles decidiriam quem era o melhor no próximo encontro. Depois de ganhar uma adaga especial de presente do Dogora e se despedir de cada um dos seus companheiros de aventura, Allen subiu na carruagem de luxo junto com o barão e Acécio. Enquanto a carruagem se afastava e ele via sua mãe, Teresia, chorando e dando tchauzinho pelo vidro, o coração do nosso protagonista apertou de saudade antecipada. Mas ele sabia que a vida na mansão era o próximo nível desse grande RPG da vida real, e ele estava mais do que pronto para dominar o jogo. A jornada até a capital seria longa, cruzando paisagens que Allen só conhecia através de mapas e histórias contadas ao redor da fogueira. Dentro do compartimento luxuoso da carruagem, o silêncio era interrompido apenas pelo som das rodas no cascalho e pelos suspiros de desdém da Cécil, que se recusava a aceitar a nova realidade.
Allen, porém, já estava mentalmente mapeando as possibilidades da cidade grande. Ele pensava nos novos monstros que encontraria, nas guildas, nas bibliotecas repletas de conhecimento esquecido e, sobretudo, em como ele usaria sua posição privilegiada para garantir que sua família nunca mais tivesse que temer o inverno ou a fome. O peso da adaga de Dogora em seu cinto era um lembrete constante de suas raízes, enquanto o brasão dos Granbel à porta da carruagem apontava para o seu futuro incerto, mais brilhante. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo o balanço do veículo, e deu um pequeno sorriso. A verdadeira aventura estava apenas começando. Assim que o Allen bota os pés no palácio do Barão Granville, o moleque fica simplesmente de queixo caído. A beleza e o luxo do lugar são tão absurdos que ele sente que a vida toda dele antes dali tinha sido dentro de um barraco. Mas calma que a vida mansa não dura nem 5 minutos, porque logo ele já está servindo de escada humana para Cecily, a filha do barão. A menina está sentada nos ombros dele tentando pegar uma fruta no alto de uma árvore, mas não alcança de jeito nenhum. O Allen, com aquela paciência zerada que é marca registrada dele, solta: "Ô garota, usa a cabeça. Fica de pé no meu ombro em vez de ficar sentada que você alcança muito mais." Ela obedece, pega a fruta e morde cheia de expectativa. Mas quando dá a primeira mordida, a cara dela azeda na hora. A fruta é horrível demais e ela joga fora sem dó nem piedade. O Allen manda a real. Fruta que nasce muito no alto geralmente é azeda mesmo, não tem gosto bom. A Cecily vira pra ele e grita: "E se você sabia disso, por que não me falou desde o começo?" Ele só dá de ombros com aquela cara de pau. "Achei que você só queria experimentar." Com o gosto ruim na boca e o ego todo arranhado, ela manda ele ir correndo pro mercado comprar uma fruta chamada bobo para limpar o paladar. Missão de criada mesmo, gente. No caminho pro mercado, uma sombra gigantesca passa por cima dele, bloqueando o sol. Ele olha pra cima e acha que é um balão gigante, mas a Cecily corta o barato dele na hora, chamando ele de burro. "Você nunca viu um navio mágico na vida?" O Allen fica calado por fora, mas por dentro tá pensando: "Lá na minha cidade eu já tinha visto magia, tipo um relógio encantado ou um lustre. Mas um navio voador desse tamanho navegando no céu, isso é outro nível completamente diferente." No dia seguinte, o Allen acorda no porão, que é o cantinho improvisado onde botaram ele para dormir, longe dos aposentos bonitos, claro. Logo de cara, ele sente um cheiro bizarro de plantas ao redor, e acontece algo incrível. Ele consegue identificar cada planta só pelo cheiro e absorve todas as habilidades delas automaticamente. Sim, o sistema dele continua sendo absurdo. A barriga ronca e ele desce para a cozinha dos servos. No caminho, o chefe dos criados, Hickel, chama o garoto e manda o papo reto sem rodeio. Melhora sua relação com a Cecily, senão sua vida aqui vai ser um inferno. O Allen já tinha percebido que a garota era osso duro de roer, e o Hickel, só de olhar nos olhos do moleque, já vê que ela tá sugando a paz do garoto. Ele aproveita a deixa e pergunta como funciona a hierarquia do palácio. O Hickel explica que os servos são divididos em funções: cozinheiros, jardineiros, faxineiros, mas existe um grupo à parte chamado assistentes, que ficam próximos do barão e realizam trampos especiais e confidenciais. O Allen arquiva tudo direitinho na memória. Mais tarde, na hora do café da manhã, o Allen repara que a refeição do barão é bem simples, muito parecida com o que ele mesmo comia lá na aldeia. Gente rica com hábitos humildes na mesa. A esposa do barão elogia: "Dá pra ver que você é um garoto inteligente, aprendeu suas tarefas num tempo muito curto." O Allen não perde a oportunidade e veste a camisa da empresa. "Agradeço, senhora, o mérito é do barão que me deu a chance de morar aqui. Vou fazer o meu melhor." Ela adora a resposta e diz pro marido que ele acertou na contratação. O barão concorda. Ele não tem talento mágico, mas é muito esperto. E aí o clima pesa, galera. A Cecily ouve o comentário sobre falta de talento e começa a rir da cara do Allen, se achando o máximo, gabando que ela tem magia e que o irmão é espadachim. O barão não deixa barato e dá uma bronca seca. "Já te falei 1000 vezes pra parar de gabar das suas habilidades." Nessa hora a gente vê o Thomas, o irmão mais novo, chorando num canto. "Por que só eu nasci sem talento nenhum?" O barão tenta consolar e fala que logo ele vai pra Academia Nobles, onde vão encontrar uma vocação pra ele. O Thomas queria ir para a mesma academia do irmão mais velho, Mihai, mas o barão joga a real. Essa academia só aceita quem já nasce com talento, não subestime a nobres. Eu mesmo entrei lá sem talento, foi lá que conheci sua mãe e construí essa família toda. A Cecily fica sem graça, pede desculpas pro Thomas, mas lança um olhar de raiva pura pro Allen. Clássico. Chega o dia de folga do nosso menino. Ele vai dar um rolê na cidade, bate o olho na guilda dos aventureiros e o hype vai às alturas.
Entra todo animado, chega na recepcionista chamando ela de chefe e pede para se registrar com toda a seriedade do mundo. Ela pergunta a idade. Tenho 8 anos, ele diz orgulhoso. Ela dá um sorriso amarelo e avisa que o registro só é possível a partir dos 12 anos, regra da casa, sem exceções. O Allen fica revoltado por dentro, mas não deixa o baque aparecer. Vai direto para o quadro de missões estudar o sistema. Com ou sem registro, o objetivo é farmar experiência. O plano não muda. Aí aparece um aventureiro grandão cheio de mau humor gritando: Que você tá fazendo aqui, moleque? Isso não é parquinho. O Allen pede desculpas, mas a curiosidade fala mais alto e ele dispara uma sequência de perguntas sobre os rankings dos monstros, sobre um tal de Mashi no rank B e sobre o dragão branco. O cara perde a paciência, mas acaba explicando que o dragão é tão poderoso que aventureiros experientes tremem de medo só de pensar, e que na região existem as raríssimas pedras de Mithril, que valem uma fortuna. Os olhos do Allen brilham na hora, calculando tudo. A equipe do aventureiro aparece chamando ele para gastar a recompensa num bar e eles somem. O Allen sai da guilda com a cabeça a mil, já montando os próximos passos. Na saída da cidade, um guarda barra ele pedindo passe de saída. Ele puxa a pedra com o emblema do barão. O guarda libera na hora todo envergonhado e o Allen sai correndo feito doido animado por finalmente poder lutar sem ninguém olhando. O plano é cirúrgico, não se afastar demais para não topar com monstros que ainda não consegue enfrentar. Ele invoca as águias para varrerem a área e logo descobre um problema com o tigre. O bicho é burro de doer, QI baixíssimo, não segue comando nenhum complexo, força bruta pura. Quando uma águia volta avisando que achou alvo, ele corre, encontra um grupo de goblins e começa o trabalho. Invoca os tigres para cercar, mas alguns goblins mais fortes começam a revidar. Ele muda a tática e salta o pó sonífero da borboleta. Os goblins caem todos no sono pesado em segundos. Tenta acabar com eles jogando pedras na cabeça, mas o crânio é duro demais. Manda os tigres finalizarem enquanto dormem. Quando o último cai, a notificação aparece. 1000 pontos de experiência de uma vez. O Allen quase grita de felicidade no meio da floresta. Passa o dia inteiro nessa estratégia e o nível dele dobra antes de escurecer. O hype é tão alto que ele decide continuar à noite, mas as águias ficam paradas. Visão noturna péssima, não enxergam nada no escuro. Ele surta. E eu tô criando águia ou galinha? Vocês só funcionam de dia? Pra piorar, se perdeu completamente na floresta escura. Por milagre, acha o caminho de volta, para numa loja de armas e compra bolas de ferro para não depender mais de pedra do chão. No palácio, o barão elogia 2 meses de ótimo trabalho, mas pergunta diretamente para onde o Allen vai toda manhã de folga. O Allen manda real sem rodeio. Caço monstros na floresta, senhor. Sou filho do grande caçador de javali, está no meu sangue. O barão acha razoável. O assistente avisa que não pode vender carne para os açougues da cidade, pois mancha a imagem do barão. O detalhe é que o Allen jogava tudo fora mesmo, ele só queria era experiência de luta. 6 meses depois, a gente encontra o Allen tranquilão comendo um lanche na floresta quando as águias aparecem em pânico total. Ele tenta ignorar, mas quando todas chegam juntas em desespero, ele entende que tem algo grave rolando e larga o lanche. Quando chega no local, toma um susto. Aquele mesmo aventureiro grosseiro da guilda tá no chão gravemente ferido e a equipe dele tá sendo engolida por uma horda enorme de goblins. O Allen não pensa 2 vezes, saca as bolas de ferro e parte pra cima. Mas, como não pode usar suas invocações na frente de outros, entra no combate corpo a corpo. Desvia dos ataques com uma agilidade absurda para um garoto de 8 anos. E pensa, os buffs passivos das minhas invocações aumentaram muito meu ataque e minha agilidade. Ele sozinho finaliza 3 goblins e a aventureira mata mais um. A horda recua e some. Mas o aventureiro tá quase indo de base. A equipe entra em desespero porque a cidade tá longe demais. O Allen se aproxima calmo e aplica uma erva medicinal no ferimento. O efeito é absurdo. A ferida some completamente em segundos, como se nunca tivesse existido. O aventureiro se levanta sem acreditar que ainda tá vivo. Todo mundo fica em choque olhando para aquele garoto. Eles querem recompensar a todo custo, mas o Allen corta. O único favor que peço é que nunca, jamais contem pra ninguém o que aconteceu aqui. E esse é o pagamento. Eles juram de pé junto. Então ele adiciona, mas já que querem retribuir, me arrumem 100 pedras mágicas de rank E e a gente tá kit. No caminho de volta, uma coisa fica na cabeça dele. A mesma planta que levou 1 mês para curar o pai, curou o aventureiro em segundos. Ele deduz que o poder da cura escala com o nível da pessoa tratada. Quanto mais forte, mais rápida e eficiente a erva age. Faz todo sentido. Ele também chama a atenção da águia por ter abandonado a missão original, mas antes de terminar a bronca, pergunta se a águia fez isso porque percebeu que os aventureiros corriam risco de morrer. A águia confirma. O Allen para e processa aquilo por alguns segundos. Suas invocações não têm só inteligência, elas têm sentimentos e empatia genuína. Ele fica maravilhado e pede desculpas pela bronca com um sorriso. Que companheiro de squad, hein?
À noite, de volta à rotina de servo, lá tá o Allen de novo com a Cecily nos ombros, tentando alcançar ingredientes na prateleira mais alta para fazer um bolo pro irmão que vai voltar em breve. Mas num movimento estabanado, ela esbarra em tudo. Os potes de vidro se despedaçam no chão com um estrondo absurdo. O Hickel entra desesperado, gritando: "Quem foi que fez isso?" Continuando nossa história, a gente vê o barão e os filhos jantando, e a galera fica em choque com o sabor surreal da carne que foi servida. Quando o barão pergunta de onde veio aquilo, a Cecile solta que é carne das lebres selvagens que o Allen caçou lá na floresta. O barão fica todo orgulhoso e diz que isso é o mínimo que se espera do filho do grande caçador Holden. Logo depois, ele comenta que a vila do Allen conseguiu abater uns 20 javalis, cobrindo as demandas do reino inteiro. O Allen fica numa felicidade só de saber que o pai dele continua amassando na caçada, mesmo com ele longe de casa. Só que o filho do barão, o Thomas, fica meio frustrado e lança a pergunta: eles não vão comer mais carne de javali? Aí o Allen descobre um negócio tenso. Todos os javalis que a vila dele caça estão indo direto para a capital real e não chega nem o cheiro na mansão do barão. Ele até se pergunta: para que a capital precisa de tanto bicho assim? O barão explica que o rei pediu para dar aquele boost na caça, mas no fim das contas não sobra nada para eles. A esposa do barão, a senhora Granville, já fica preocupada e pergunta o que eles vão servir nas festas se não tem javali. Mas o barão responde de boa que eles podem muito bem servir outras coisas. É nessa hora que o Thomas vira pro Allen e pergunta se ele consegue caçar um cervo branco na próxima vez. A Cecile corta o irmão na mesma hora e avisa que qualquer pedido pro Allen tem que passar por ela primeiro. Sente o drama. O Allen fica sem entender nada e pensa: ué, ela virou minha empresária agora? A mãe do Thomas tenta acalmar os ânimos, mas o Allen toma a frente e promete pro garoto que vai trazer o cervo branco hoje mesmo. A mesa toda comemora o hike. Na cabeça do Allen, ele calcula que esse cervo branco deve ser um monstro de Rank S, no mesmo esquema dos javalis que eles costumavam caçar. Ele parte para a floresta, aciona a invocação de águia e logo de cara acha o tal cervo branco. O garoto corre até lá e toma um susto ao ver o bicho terminando de mandar um grupo de goblins de arrasta para cima, percebendo que de perto o tamanho da criatura é colossal, bem diferente do que ele tinha imaginado. Aí o Allen coloca o plano em prática, invoca os sapos e faz eles usarem a habilidade de provocação. Os sapos ficam pulando na frente do cervo que nem uns idiotas, até o bicho tiltar de vez e perder a paciência. O cervo parte para cima, mas o Allen manda os sapos desviarem no reflexo. Eles repetem essa dança várias vezes até atrair o cervo branco direitinho para uma armadilha. Quando o bicho pula para o ataque final, cai direto no buraco. O Allen puxa a adaga e finaliza o serviço. Só que ao voltar para a cidade, o caos se instaura. Os guardas entram em pânico, achando que o cervo branco está invadindo o local. O motivo da confusão é que o Allen vinha arrastando a carcaça gigante e gritando pelo Thomas, o que fez os guardas acharem que o próprio monstro estava falando. O Allen sai debaixo do cervo e solta: "Seus cabeças duras, sou eu que tô falando, vem logo me ajudar que esse bicho pesa mais de 1 tonelada. Ele avisa que trouxe a encomenda do Thomas. Quando o barão chega, ele mal consegue acreditar no que tá vendo. Já o Thomas fica radiante por finalmente ter uma carne especial garantida para a festa de Ano Novo. Nos bastidores, o barão vai conversar com seu assistente, totalmente incrédulo de que o Allen conseguiu solar um monstro daquele nível. Afinal, estamos falando de uma criatura poderosa, de Rank C. Ele questiona: como que uma criança sem talento faz uma coisa dessas? A gente precisa investigar as habilidades dele a fundo, nem que para isso seja preciso refazer a avaliação de talento dele. Mais tarde, o Allen cola no escritório do assistente do barão e sai de lá com 2 funções oficiais: caçar monstros e proteger a cidade. O garoto mal consegue acreditar que finalmente tem um motivo chancelado para ir bater perna na floresta. O salário oferecido é de 100 moedas de prata, cravando o dobro do que ele tira na mansão. Mas o nosso protagonista não é bobo e logo sente que estão tentando passar a perna nele com esse salário fixo, já que aquele cervo branco sozinho valia muito mais do que isso no mercado. O assistente nota a cara de pensativo dele e pergunta se achou o dinheiro pouco. O Allen dá aquela disfarçada monstra, diz que o dinheiro tá ótimo, mas já começa a bolar um plano para usar o título oficial para caçar e vender as carnes por fora. Porém, o assistente vem e joga um balde de água fria absurdo. Avisa que o Allen só vai poder caçar 1 vez por semana, porque o trampo principal dele ainda é ser servo da Cecile. Sente o peso. Os sonhos do garoto de ficar podre de rico farmando na floresta vão de base ali mesmo. Depois, a gente vê o Allen e a Cecile de olho num navio voando rasgando o céu. O Allen, que não é bobo, deduz logo que a nave deve usar pedras mágicas para conseguir voar. Assim que a estrutura pousa, a Cecile sai correndo para dar um abraço no irmão mais velho, o Mihai, que tinha acabado de chegar de viagem.
O Allen se aproxima, oferece uma mãozinha para carregar as malas, e o Mihai dá aquela encarada, achando bem estranho terem contratado um servo tão pequeno para a função. Só que o Mihai junta as peças e deduz que pro Allen tá trabalhando ali com aquela idade, o moleque deve ter alguma habilidade muito fora da curva. E o Allen percebe na mesma hora que o Mihai é um cara muito astuto e não deixa passar nada. A cena já corta pro Allen no pique correndo atrás de um galo circassiano gigante que ele resolve com uma pedrada cirúrgica na cabeça. Lá na cozinha, o chefe de mestre fica de queixo caído por ele ter arranjado não só o galo, mas também um sapo gigante super raro. Nisso, o mordomo-chefe chama o Allen para colar e assistir um duelo intenso que tá rolando. Mihai contra o próprio capitão da guarda. É meio que um teste de fogo para avaliar a força do Mihai agora que ele voltou da academia. E vou te falar, o Allen fica impressionado com o nível altíssimo da trocação. Quando a luta acaba, o Mihai bate o olho nos monstros que o Allen caçou e já lança o desafio pro garoto. O Allen topa a brincadeira e pega emprestada a espada de Mítrio do capitão da guarda. Ele dá aquela checada nos status, vê que upou bastante de nível e já vai pro combate cheio de confiança. A luta começa e o Allen até tenta pegar leve para não machucar o filho do patrão, mas o Mihai defende o ataque com a maior facilidade do mundo e revida com os golpes ultra rápidos. A intensidade do combate é tanta que assusta a mãe do Mihai, mas o capitão entra para tranquilizar a patroa, garantindo que não tem como o Mihai perder para um amador depois de passar um ano ralando na academia. E é exatamente isso que acontece. O Mihai encaixa um golpe pesado que arranca a espada da mão do nosso herói. Ainda assim, o Mihai elogia a esgrima do garoto e até a Cecil manda um elogio, avisando que dessa vez não vai chamar ele de fraco. É aí que o Thomas comenta que andou explorando uma masmorra mágica e batendo de frente com os monstros, o que deixa o Allen no hype absurdo, morrendo de vontade de ir junto. O Mihai então se despede da galera, avisando que precisa encarar uma viagem longa e o Allen já deixa combinado um pedido de revanche para quando ele voltar, que é aceito na hora. Para fechar, o Allen descobre que a academia para onde o Mihai tá indo é a exata mesma onde a Crena tá estudando, e ele fica na esperança de cruzar com ela em breve. A coisa muda de figura quando um nobre chamado Carnel faz uma visita ao Barão Granville. O mordomo já passa a visão pro Allen, avisando para não pisar na bola no serviço com o cara, porque o homem tem muita influência e governa várias terras nas montanhas do Dragão Branco. O Carnel manda ver na carne de lebre, crente que é javali, e elogia pra caramba, mas no meio do papo, ele mesmo revela ser o culpado pela capital rapar toda a carne de javali e não deixar nem o osso pro barão. O mordomo então explica pro Allen que as montanhas do Dragão Branco abrigam um ninho de dragão branco e são cheias de minérios de mítrio, mas a área é inteira cercada de armadilhas, o que é justamente a raiz da crise econômica na cidade deles. Em um momento de sinceridade, o Carnel revela que a própria filha não tem talento nenhum e que morre de inveja do barão por ter 3 filhos super talentosos. O Allen assiste aquilo chocado, vendo nobres trocando farpas e inveja por causa de talentos, e pensa consigo mesmo: rapaz, se os ricos e nobres estão nessa pegada, imagina os pobres como a gente. Depois dessa, o Allen vai trocar uma ideia com os aventureiros que ele tinha salvo lá atrás e pede umas dicas quentes sobre monstros de rank C que ficam rondando fora da cidade. A galera avisa que a parada é muito perigosa e decide dar uma força, ajudando ele a comprar uns equipamentos melhores, tipo um manto com atributos de primeira para aguentar o tranco. Já de manto novo, Allen parte para a caçada na floresta. A invocação da águia apita avisando sobre um monstro de rank C na área e ele dá de cara com um javali gigante roncando altão. Ele puxa os tigres pro campo e depois de uma batalha pedreira, consegue finalmente derrubar o bicho. O Allen farma 1500 de XP e ainda leva uma pedra mágica de rank C pro bolso. Mas a paz dura pouco. Logo em seguida, a águia já marca outra presa rank C no mapa, uma formiga blindada. Ele manda os tigres pra cima de novo, só que a carapaça da criatura é simplesmente impenetrável e a formiga varre os tigres do mapa num golpe só. A coisa fica feia. Mudança rápida de planos. Ele invoca as borboletas com pó sonífero, coloca a formiga pra dormir, vira um monstrão de barriga pra cima e tenta perfurar a carapaça. Mas nada feito. A formiga acorda bolada e ele precisa apelar, esfaqueando a bicha repetidamente pelas frestas da armadura até conseguir finalizar, garantindo suados 3000 de XP. Ali, no meio do sufoco, ele percebe que força bruta não resolve tudo contra essas carapaças duras e que daqui pra frente vai precisar recorrer à magia, já que o status de inteligência dele é altíssimo.
Seguindo essa lógica, o Alan e a Cecile colam num mago lá da cidade. O garoto pede para ele avaliar sua aptidão mágica na humildade. A Cecile, sem perder o costume, já chama ele de idiota, lembrando que a avaliação dele deu 0 talento antes. O mago então coloca a mão do Alan na bola de cristal e o resultado vem seco. Nenhuma reação. 0 aptidão mágica. É de quebrar o coração. O Alan fica numa frustração extrema e se pergunta revoltado: pra que raio serve essa inteligência toda nos meus status se eu não consigo soltar uma mísera magia? Esse foi o final do episódio. Comenta a palavra modo hard pra eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho pra não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.